E hoje convidamos Hélder Bertolo. Eu, neste momento, sou presidente da Opus Diversidades, ex-Opus Gay, que as pessoas conhecem melhor, possivelmente, por causa do António Sezedeu. É uma das associações LGBT mais antigas em Portugal, juntamente com a ILGA. E o nome mudou, apesar de muita gente ainda falar em Opus Gay, precisamente porque achámos que... aliás, eu ainda não estava na associação sequer, mas acharam há 2, 3 anos que a associação devia ser mais inclusiva e que o nome gay era demasiado restritivo, não é? E por isso, Opus Diversidades, até porque, não sei se depois vamos falar um bocadinho sobre isso, mas para além da comunidade LGBTQI+, a Opus sempre trabalhou bastante com migrantes, e, portanto, também temos essa vertente. Para além disso, sou investigador, sou professor universitário. A minha área tem a ver com neurologia, com neurociências, e relativamente ao ativismo, o meu ativismo sempre foi um ativismo mais doméstico, digamos assim, no dia-a-dia, na faculdade de medicina, na minha casa. Apesar de ter escrito um romance em 2003, bastante autobiográfico, e que naquela altura, que se chama Os Anjos de Gabriel, naquela altura, vocês são muito novas, mas naquela altura foi bastante falado e até usado até como terapia para algumas pessoas que faziam, alguns psiquiatras e psicólogos, para pais e especialmente adolescentes com alguns problemas de aceitação da sua orientação sexual ou da sua identidade de género. E também participei bastante em alguns debates na altura, em 2010, quando foi a votação do casamento pelas pessoas do mesmo sexo. E agora achei que já estava na altura de me integrar um bocadinho mais e de tomar esta responsabilidade de ficar à frente da Opus. Grande responsabilidade, de facto. Grande. E como é que surgiu essa oportunidade, essa conversa? Como é que... Há coisas muito engraçadas. Sim, nós, a culpa é do Cerzelo. Coitado do Cerzelo. Costuma-se dizer que a culpa é da mãe, não é? Se pode dizer que a culpa é da mãe, neste caso a culpa foi do Cerzelo. Eu já não via o António há muitos anos. E o ano passado, na marcha, estava com muita gente de há 20 anos, e vi o António, cumprimentar o António disse, epá, temos que falar, vamos combinar qualquer coisa, trocámos os contactos, aquelas. E, entretanto, o António tinha um programa de rádio, que era o Vidas Alternativas, e passado uma semana ou duas convidou-me, porque eu tinha feito uma publicação no Face sobre identidade de género, sobre géneros não binários, um bocadinho a desconstruir aquela ideia de que é uma modernice, que é uma coisa que começou a pensar agora, não é? E a falar sobre uma série de tradições milenares, numa série de culturas, que assumem o género não binário, a gira na Índia, os Two-Spirit nos índios americanos, enfim, os smushes no México, coisas assim. E o António disse, olha, vamos fazer um programa sobre isso. Ok. E fizemos a entrevista e no fim ele disse, olha, lançaram-me um desafio de fazer um programa LGBTQI+, porque não há assim um tom direcionado, mas eu sozinho não consigo, queres tomar as rédeas disso? E eu, um bocadinho de forma inconsciente, disse que sim, e nasceu o Para Lá do Arco-Íris. E nasce o Para Lá do Arco-Íris. Claro que isto foi, como vocês podem imaginar, no final de junho, princípio de julho. O Para Lá do Arco-Íris estreia-se dia 28 de setembro, portanto estamos a fazer um ano daqui a dois dias. E neste tempo de preparação, começar a convidar pessoas como convidados para irem ao programa, pensar na estrutura, por aí fora. Começámos a falar em muita coisa, na associação também. O António estava com muito trabalho, como sempre, está a fazer um mestrado. O António já tem 70 e tal anos, apesar de não parecer, mas não para, quer se dedicar ao mestrado. Está como vogal também na Junta de Freguesia de Arroios, portanto, continua a ter um papel no movimento autárquico. E já não estava com a mesma força para continuar com a Opus. E, nos últimos anos, nunca houve ninguém que tivesse a falta de noção de aceitar de o substituir, digamos assim.
E pronto, eu comecei a trabalhar com o Opus, em alguns projetos que estavam a ser preparados na altura, e entretanto, sim, tomei a decisão de avançar, formei uma equipa e, entretanto, concorremos a eleições. Claro que já foram umas eleições em videoconferência, já foi em confinamento. Para todos os efeitos, eu já estava como presidente interino, digamos assim, desde janeiro, fevereiro, mas de facto as eleições oficiais tiveram lugar em julho. Por isso eu sou presidente há pouco tempo. É fresquinho, é fresquinho. Exatamente. Ainda não tive tempo para me arrepender. Não, pelo contrário, mas o trabalho que nós temos feito nos últimos tempos tem sido um trabalho fantástico no âmbito da Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa, nomeadamente com a campanha, com a iniciativa Continuamos a Marchar. Tem sido extremamente gratificante. Muito cansativo, muito esforço. Às vezes uma angústia grande, não podemos responder a tudo o que nos pedem, mas com muita satisfação. Já lá vamos, já lá vamos. Vamos dar tempo de antena a essa questão, que é uma questão extremamente importante. Diga-me uma coisa, Hélder. E agora que está quase a fazer um ano... Por você também. Vamos tentar. Vá. Eu vou tentar, Hélder, está bem? E agora que estão quase a fazer um ano para lá do arco-íris, o que é que acha? Consegue fazer uma retrospectiva daquilo que tem feito? Se calhar houve pessoas que até gostaria de ter convidado, mas ainda não conseguiu, ou então convidados que há muito tempo que se calhar queria ter e que conseguiu. Como é que é isso? Tem sido programas bastante, eu diria, sim, intensos e importantes, e os temas são bastante aprofundados. E de facto, acho que apesar de tudo, estamos em pandemia, estamos em confinamento, mas é importante percebermos que as questões continuam, é importante continuar a falar sobre as coisas, as pessoas continuam a existir e a ter problemas e questões. É importante nós vermos as coisas a serem abordadas de forma séria e a serem trabalhadas, não é? Foi muito engraçado. A estrutura do programa estava delineada. Seria um programa de conversa, mais até do que um programa de entrevista, não é? Um programa de conversa, sobre temas da comunidade, mas que fosse direcionado para a comunidade, mas não só. Ou seja, a ideia era que nós pudéssemos abordar todos os assuntos de uma forma que pessoas que estivessem fora da comunidade LGBTQI+, pudessem ficar a conhecer alguns temas e algumas pessoas, e isso é uma parte importante, porque nós demos sempre e temos dado sempre prioridade ou preferência a ter pessoas a falar na primeira pessoa, as pessoas a darem a sua própria experiência. Porque há uma coisa que eu digo desde o primeiro programa e que acho que resume um bocadinho. Como dizia o Pessoa a propósito da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E a visibilidade é isso. Muitas pessoas acham estranho acham estranho uma pessoa trans. O que é isso? Mas depois, se virem uma pessoa trans, se falarem com uma pessoa trans, é óbvio que nem todas as pessoas trans terão a paciência e não têm certamente a obrigação de estarem a dar explicações. Agora, quem estiver, é importante que, em vez de ser eu posso falar no conceito do que é cis, o que é trans. Mas não há nada como alguém que passou pela experiência e teve a experiência de dar essa mensagem. E, portanto, e foi isso que nós quisemos. Falar de temas, ser pedagógicos, tentar explicar porque é que se utilizam determinados termos, ou porque é que há determinadas abordagens, desmistificar muita coisa. Falar dos problemas, identificar os problemas. E como tivemos, por exemplo, eu estou a falar das pessoas trans e até vos posso explicar porque é que falo tanto das pessoas trans neste momento, porque acho que é importante. Houve uma altura em que era preciso dar visibilidade à comunidade gay, à comunidade homossexual, lésbica, bissexual. Entretanto, hoje em dia, felizmente, as pessoas trans estão a ter mais visibilidade e isso ajuda a que nós possamos discutir. Certamente que ajudou à aprovação da lei há 2 anos da autodeterminação de género e também
de outras pessoas, da proteção das características sexuais das pessoas intersexo, que ainda, infelizmente, não se fala tanto e não tem tanta visibilidade. Mas a propósito das pessoas trans, nós tivemos programas em que falámos com um homem trans no princípio da transição, que falou sobre como é que estava o seu percurso, quais tinham sido as motivações, mas depois também tivemos um programa com uma mulher trans e uma psicóloga sobre a taxa de suicídio em pessoas trans, que é elevadíssima. E às vezes é preciso pôr o dedo na ferida, não é? Que é para as pessoas perceberem. E tem sido isso. Claro que foi uma satisfação muito grande, passado pouco tempo, termos ganhado o prémio de mídia do ano da 19, e passámos de 1 hora para 2 horas, sem saber muito bem como é que ia resultar, e resultou bem, porque as pessoas viam e os convidados no final diziam: já acabou, a gente ainda tinha coisas para dizer. É sempre bom. Mas, é sempre ótimo, não é? Mas a ideia, como vocês diziam há bocado, é, sem querer ser aborrecidos, dar tempo às pessoas para poderem falar dos seus projetos, das suas vidas, dos seus percursos, e de facto temos tido temas muito, muito diversificados. Relativamente às pessoas convidadas, eu penso que, tal como no resto, a visibilidade ajuda. E havia pessoas que eu gostava muito de ter tido, e já tive, e que achava que iria ser difícil. Por exemplo, a Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, que é uma pessoa de que eu gosto muito, mas, enfim, é um programa online, não é? Até que ponto é que... E correu lindamente. A Ana Zanatti, eu acho que foi um programa muito bonito com a Ana. Foi um bom programa. Mas, vocês falavam há pouco da pandemia. Nós tivemos 100 emissões cerca de um mês, porque os estúdios ficaram fechados, mas depois tivemos pedidos de muitas pessoas para que as emissões não parassem, o que foi também bom. E isso levou-nos a começar a fazer as emissões por Zoom, o que permitiu também que pessoas que habitualmente não poderiam estar como convidadas no programa estivessem. Tivemos o Bruno, diretamente de São Paulo, por exemplo, a falar sobre não binarismo, a moda e a filosofia. Enfim, foi um programa muito interessante também. E isso tem permitido, de facto, termos pessoas que de outra forma seria mais difícil. Há outras pessoas que eu já convidei, pois será surpresa, pois a gente dirá, e também me disseram que sim, pessoas que eu estaria com algum receio que pudessem não aceitar. Isso é bom. Isso é bom. Eu acho que essas surpresas são aquelas que são melhores, pronto, até não é? É um certo alívio quando temos esse anseio e depois as pessoas acabam por aceitar. Sim. E esta questão da pandemia, que temos de nos habituar, infelizmente, mas ao mesmo tempo traz esta descoberta de se não dá para fazer de uma maneira, nós vamos fazer de outra, não é? E acabamos por nos habituar e adaptar. E de facto, por exemplo, se calhar para o Hélder foi mais fácil estar aqui online do que vir presencialmente a Viseu. Nós sabemos que, pronto, Viseu e Lisboa ainda é um bocadinho, não é? Não é só meia hora de viagem. E a nós, por exemplo, isso acaba por também ser um bocado uma vantagem nessa questão e na questão, muitas das vezes, de que as pessoas ainda têm aquele estigma de que se vão presencialmente a uma conversa sobre questões LGBT, vão ser conotados como tal, independentemente de o serem ou não. Portanto, para nós também acaba por ser, se calhar, um ponto positivo, fazemos online, sim, e até mesmo levar a conversa a muita gente que de facto não consegue então ter essa disponibilidade para assistir, não é? Porque as pessoas de Lisboa também virem aqui só para nos ouvirem falar uma hora também é assim um bocadinho complicado. E de facto há coisas que a pandemia trouxe que poderemos dizer que são positivas, ou pelo menos vê-las pelo lado positivo, não é? Eu devo-vos dizer que nós vamos começar para a semana, será o primeiro programa, 2 a 8. As emissões da Rádio Movimento iniciam sexta, segunda-feira, dia 28, e o primeiro para lá do Arco-Íris da nova temporada, depois de férias, vai começar 2 a 8, no dia 3 de outubro. E já em estúdio. Nós, entretanto, mudámos de estúdios. Bem, a associação que tem a Rádio Movimento fez uma parceria com a Junta de Freguesia de Arroz, com a Margarida Martins, e temos lá os estúdios agora, com mais condições ainda do que tínhamos. Sinceramente,
eu preferia continuar neste registro. Exatamente por isto. Claro que é mais prático para as pessoas poderem dar uma entrevista ou terem uma conversa assim, virtualmente, do que terem de se deslocar a um local e estarem no sítio. É mais prático. Permite, como vocês diziam, e eu tinha referido também, falar com pessoas que de outra forma seria impossível. Ou que estão noutros países, ou mesmo dentro de Portugal, para virem a Lisboa só para fazer uma entrevista, possivelmente era mais difícil. Agora, uma das coisas que, em princípio, será garantida é que continuaremos a ter Zoom em estúdio e, portanto, poderemos estar, mesmo em estúdio, não com este ambiente aqui do meu escritório pessoal, mas que normalmente não se vê no programa, porque eu tenho um croma e mais, mas que eu penso que isso poderá ser utilizado, de facto, para nós entrevistarmos, apesar de nós estarmos em estúdio outras pessoas. Mas sim, mas foi muito importante não termos saído. E houve conversas, houve programas que foram muito importantes que nós tivéssemos tido dentro do período do confinamento. Inclusivamente, um dos programas que deu origem, depois falaremos, à campanha do Continuamos a Marchar. Porque a primeira ideia surgiu de uma conversa entre mim e o Sérgio Vitorino, e eu disse, então olha, vamos arrancar com o programa para a semana e vai já ser contigo e vamos identificar as dificuldades para as pessoas perceberem e vamos ver o que é que vamos fazer. E esse foi o primeiro programa em Zoom. O primeiro programa do Para Lá do Arco-Íris em Zoom foi precisamente com o Sérgio Vitorino, tentar identificar quais eram os problemas e propor depois à comissão organizadora a iniciativa. E, portanto, nesse sentido, assim. Já agora, deixem-me dizer que vai ser fantástico. Este bocadinho do véu eu posso levantar. A primeira pessoa convidada para a semana vai ser a Luma Nogueira de Andrade. A Luma Nogueira de Andrade é a primeira mulher trans doutorada e professora universitária no Brasil. Está cá a fazer um pós-doc, está no ISCTE a fazer investigação, já tem feito vários workshops, dedica-se muito às questões da identidade de género nas escolas, não é? Fala muito sobre os travestis nas escolas. Claro que travesti no Brasil tem uma conotação mais parecida com trans, não é? Não é sim, tem uma conotação diferente da nossa, sim. Performer, não é? Artista como cá, e portanto muitas vezes quando se fala em travesti no Brasil está-se a referir a uma pessoa trans, e vai ser ótimo falar com a Luma, porque para além de ser uma investigadora e ter imenso trabalho publicado, é uma mulher de arregaçar as mangas. Chegou a Portugal para fazer a investigação e imediatamente foi para os centros de acolhimento da Câmara identificar as mulheres trans, principalmente mulheres trans, porque infelizmente as mulheres têm um papel complicado na sociedade e, por maioria de razão, as mulheres trans também, porque são mulheres e continuam a ter os problemas de serem pessoas trans e de serem mulheres. E, portanto, às vezes é mais complicado. E ela foi e contactou a rede de apoio e começou a colaborar connosco, e através dela nós conseguimos identificar algumas pessoas que ajudámos também. E, portanto, vai ser ótimo começar a nova temporada com uma pessoa assim tão especial. Sim, vai ser um começo em cheio, basicamente. E como é que tem sido esse trabalho em termos de pandemia? Uhum. O trabalho com a população LGBT, como é que tem sido? Como é que tem corrido esse apoio? Olha, só para começar um bocadinho pela história, como é que as coisas aparecem. Nós tínhamos decidido, a nível da comissão organizadora da MOL, quando eu disser MOL, é a Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, só para não estar sempre a repetir. Tínhamos decidido que não iríamos para a rua. Já com alguma antecedência, porque penso que em abril, talvez, porque achámos que seria, mesmo que as coisas pudessem melhorar até lá, seria uma irresponsabilidade em termos de saúde pública e poderia, usando uma frase popular, sair-nos o tiro pela culatra. Ou seja, poderíamos estar a ser acusados de estar a propagar e serem irresponsáveis. Só que começámos a perceber que havia muitas pessoas da comunidade que estavam a ser afetadas. Aliás, eu esta semana, a propósito da campanha da angariação de fundos, dizia que hoje em dia já temos a percepção de que a ideia inicial do vírus ser democrático era uma ideia errada. O vírus foi muito pouco democrático. O vírus atingiu principalmente pessoas que tinham
problemas pré-existentes. E esses problemas podiam ser problemas de comorbilidades, doenças, podiam ser problemas relacionados com a idade, serem pessoas mais sensíveis à infecção, mas também pessoas que tinham, em termos socioeconómicos, uma situação mais débil, uma situação mais frágil. E é óbvio que todos sabemos que dentro da comunidade há pessoas assim, seja porque são pessoas, aliás, o ficar em casa para a comunidade LGBTQI+, teve dois efeitos. Teve o efeito das pessoas que não podiam ficar em casa porque não tinham casa para ficar. Não é? E nesse sentido, também não tinham a rede de apoio que habitualmente têm, deixaram de ter os sítios onde se encontravam com os amigos e as amigas, e seja locais de ambiente queer deixaram de existir, a noite deixou de existir, os centros comunitários fecharam, e portanto essas pessoas não tinham sítio para ficar. As que tinham sítio para ficar, algumas delas viram-se confrontadas com ambientes extremamente homofóbicos de família ou de companheiros com casa, e viram-se forçadas a sair. E portanto, logo esta questão do ficar em casa foi muito complicado para muitas pessoas. E depois nós também sabemos que há muita gente na comunidade que está ligada a trabalho noturno, não é? Portanto, trabalham em bares, por aí fora, que fecharam. Há muita gente que está ligada à arte, que trabalha ou em locais de espetáculo, ou são elas próprias pessoas que são artistas e desenvolvem trabalho artístico. Isto também ficou oculto. E depois também sabemos que há uma homofobia muito grande, há uma transfobia muito grande a nível laboral. Muitas pessoas trabalham escondidas porque não é bom apresentar uma imagem de uma pessoa que não corresponde a um estereótipo binário ao cliente ou ao público. Essas pessoas muitas vezes têm vínculos laborais precários ou inexistentes. Portanto, foi muito fácil essas pessoas serem colocadas de lado, serem as primeiras a ser colocadas de lado. Muitas vezes essas pessoas também, pela pouca segurança económica que têm, vêm-se obrigadas a estar em casas, em quartos ou em casas, com arrendamentos que também não são formais, e, portanto, o que torna o desalojamento ou o despejo mais fácil, apesar de ter sido ilegal durante aliás, ainda é, não é? Acaba, pensa agora, sim. No final do mês, o despejo, mas as pessoas fazem um bocadinho de tábua rasa disso. Não é? E, portanto, nós começámos a perceber que havia aqui estes problemas. E que havia uma série de outras comunidades. Alguém dizia que se todas as minorias se juntassem e se deixassem de algumas guerras, se tornavam a maioria. E, de facto, custa-me um bocadinho ver dentro da própria comunidade tantos vetos e tantas guerras. Fala-se das guerras entre gays e lésbicas. Os bis não existem, são unicórnios. Os bis ou são gays mal resolvidos, ou são lésbicas mal resolvidas, ou então são pessoas que... Ou são heteros a experimentar. Não é que todas as dias têm de estar... Exatamente, são os trans são assim, os efeminados são não sei o quê, as mulheres mais butos são não sei o quê. Enfim, há uma falta de aceitação e de empatia dentro da própria comunidade que eu às vezes até me admiro como é que nós nos chocamos com comentários que vêm de fora. E depois há... Porque se dentro da própria comunidade as pessoas não se entendem, estão à espera que fora as pessoas percebam e entendam. Não é? E eu penso que houve necessidade nessa altura de nós darmos alguns sinais, e penso que a Comissão Organizadora e todos os coletivos que fazem parte da Comissão Organizadora da MOL tiveram esse mérito de aprovar, que foi os recursos que havia na MOL, que eram cerca de 5.000 e tal euros, penso eu, foram alocados. Metade é esta rede de apoio que nós estamos com que nós estamos a funcionar dentro da MOL e da iniciativa Continuamos a Marchar, mas a outra metade foi alocada em partes iguais a 4 comunidades muito importantes e que também estavam a passar por problemas. A comunidade das trabalhadoras do sexo, das pessoas trabalhadoras do sexo, e nós sabemos que há muita gente da comunidade LGBTQI+, que é trabalhadora sexual, as comunidades migrantes, independentemente de serem ou não LGBTQI+, as comunidades Roma, para quem não sabe, as comunidades ciganas, e acho que foi um sinal importante, porque há sempre a ideia de que os
LGBTQI+, são ciganofóbicos e que as comunidades Roma são LGBTQI-fóbicas. E é verdade que muitas vezes isso acontece, mas esta ponte que foi feita acho que foi muito importante. É dar as mãos, somos minorias. Sofremos discriminação no dia-a-dia e demos as mãos. Por último, há uma comunidade que, apesar de pertencer claramente à comunidade LGBTQI+, tem necessidades específicas, que é a comunidade de pessoas trans, não binárias e intersexo. E, portanto, foi quase uma sub-rede, digamos assim. E foi dessa forma que funcionámos. Conseguimos ajudar muitas pessoas, conseguimos receber muitos pedidos. E essa ajuda é aquilo que possam imaginar. Desde pagar transportes para as pessoas poderem ir a entrevistas de emprego, a pagar rendas para que as pessoas pudessem ficar nas casas ou ajudar a negociar rendas enquanto não tinham o fundo de emergência social das juntas de freguesia. Muitas vezes pagar medicação, pagar consultas, intermediar os contactos com as instituições oficiais. Tivemos alguns problemas, tivemos as juntas de freguesia que tiveram alguns comportamentos fóbicos, que negavam, diziam que aquele programa não existia. E uma pessoa que estivesse desamparada poderia acreditar que não existia mesmo. E, portanto, nós fizemos essa pressão e conseguimos. E depois alargámos, apesar de ser uma iniciativa da Marcha de Lisboa, a nossa ação foi feita a nível nacional, porque chegaram-nos pedidos de vários pontos do país que nós tentámos ajudar. Nós funcionamos com 4 grupos dentro da rede de apoio. Um grupo de voluntariado, que é um grupo que faz contacto com pessoas voluntárias, pessoas que se disponibilizaram e que, quando é necessário, agora menos, mas houve uma altura em que isso era preciso, durante o confinamento, pessoas que não podiam sair de casa, nós pedimos às pessoas voluntárias que fossem levar as coisas à casa das pessoas, fossem medicamentos, comida, por aí fora. Tínhamos um grupo de associações que trabalhava diretamente com outros coletivos ou com associações que estavam a disponibilizar refeições, disponibilizar roupa, e fazíamos essa ponte. Tínhamos um grupo de comunicação e reach out, que era o grupo responsável por comunicar a rede e preparar os inquéritos, tanto para pessoas voluntárias como para pessoas que precisavam de apoio. E depois temos a rede, que é aquela mais, enfim, que exige talvez mais, que é a rede de apoio de pares. São as pessoas que contactam com quem nos pede ajuda e vão acompanhando. Nós vamos sempre acompanhando os casos. Muitas vezes tem acontecido um caso que nós pensávamos que estava encerrado, finalmente arranjámos uma solução e passado 15 dias a um mês, volta a haver um problema. E pronto, mas tem funcionado bem. Qual é o grande problema, digamos assim, hoje em dia? É que os recursos iniciais esgotaram-se. Não é? Esgotaram-se para a rede de apoio LGBTQI+, como se esgotaram para aquelas comunidades a quem nós também tínhamos dado algum valor. A rede de apoio a pessoas trans, não binárias, intersexo acabou há cerca de 2 semanas, porque não deixaram de ter recursos, e nós não queremos acabar. Aliás, achamos que, infelizmente, teremos que estar no terreno bastante mais tempo. Como se vê, a pandemia não vai acabar tão depressa, e estão a acabar, nós há pouco falávamos da questão do despejo, estão a acabar muitas das medidas que de alguma forma mitigaram os efeitos da pandemia. As medidas de apoio laboral, as medidas de apoio aos trabalhadores independentes, a proibição de despejo, enfim, há uma série de medidas que estão em vias de acabar e Sim. Nós estamos a começar a perceber que os pedidos que nos chegam são cada vez pedidos mais complexos, situações de limite e situações que implicam uma abordagem multifatorial. Não é? Às vezes não é só o emprego, é estar em vias de perder a casa, é não ter dinheiro para comer para a semana, enfim. E por isso... Sim, até porque uma das coisas, muitas das vezes, leva à outra, não é? Porque se a pessoa perder o emprego, provavelmente vai perder a casa e depois provavelmente vai perder todo um conjunto de coisas básicas, não é? Eu penso que nós tivemos a noção de que os recursos estavam a acabar e que tínhamos de fazer alguma coisa a meio de agosto. Lançámos a campanha, a angariação de fundos, doar também a marchar. Começou a 24 de agosto, que está a correr. Deixem-me falar um bocadinho só disto, fazer aqui um apelo. Claro que sim, nós já lá íamos, mas... À vontade, à vontade. Sim. Esta desculpa, Hélder, porque nós pedimos para entrevistá-lo assim,
mas esta é a parte mais importante da entrevista. Não, eu também acho que sim, muito mais. Eu sou assim, eu sou um instrumento, não é? Portanto, para conseguir algumas coisas. Com dinheiro sem dinheiro não faz nada. De facto, nós estamos aqui apenas a apoiar pessoas do ponto de vista psicológico, não é? Nós estamos aqui a dizer só, tem paciência. Não, nós estamos a ajudar na prática com dinheiro para que as pessoas não fiquem sem casa, não fiquem sem comida. Portanto, o dinheiro é importante. E nós criámos esta campanha de angariação de fundos que funciona em duas plataformas distintas. A plataforma em crowdfunding, em plataforma de crowdfunding na Chuffed.org, está continuamente aberta. E, portanto, desde dia 24 de agosto que as pessoas podem doar na plataforma, podem doar apenas ou podem, inclusivamente, doar com perks, não é? Com recompensas, incluindo conversas com pessoas queer, alguém que tenha dúvidas sobre o que é ser pansexual, ou ser bissexual, ou ser lésbico, ou ser gay, ou ser trans. Há pessoas que estão disponíveis para conversar convosco, há sessões de curtas, há jantares queer, enfim, há uma série de iniciativas que as pessoas podem adquirir, digamos assim, um bocadinho como uma recompensa do seu donativo. E isto está a funcionar sempre em contínuo. Depois, há a outra alternativa, que é o donativo em conta bancária. E este donativo tem a vantagem de permitir a emissão de recibo que é dedutível em sede de IRS. E, portanto, independentemente de ser uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, não é? Uma associação, uma empresa, está a ajudar outros e está a ajudar-se a si própria, porque pode deduzir esse valor que doou em sede de IRS. Para que as coisas sejam transparentes, esta modalidade está legislada e obriga a uma autorização do Ministério da Administração Interna, obriga a publicar num jornal nacional, depois da semana, quanto é que foi angariado, implica apresentar contas ao Ministério e, portanto, só pode ter uma duração de 7 dias. E aquilo que nós fizemos, a primeira semana foi de 24 a 30 de agosto, a segunda semana está a decorrer agora, termina amanhã à meia-noite, amanhã, domingo, meia-noite, doem. Sim, doem até amanhã. Até amanhã. É um esforço, a ver se conseguimos ultrapassar aquilo que angariámos na primeira semana em que fizemos. E estamos, mais uma vez, infelizmente, a perceber que iremos repetir isto na última semana de todos os meses, até não haver necessidade. E as pessoas que façam isso podem nos pedir o donativo. Em todas as publicações da MOL, dos vários coletivos que fazem parte da MOL, não só da OPS, como é óbvio, todos os coletivos, essa informação na minha página, na página do Arco-Íris, enfim, a informação de como é que pedem o donativo e como é que podem fazer para esta modalidade, ou por IBAN, portanto transferindo diretamente, ou por MBWay, com o número de telemóvel, e podem-nos pedir por e-mail o recibo, quem quiser, com os dados de número de contribuinte, morada e nome. E sim, nós, para as pessoas terem uma ideia, aquilo que tem sido angariado por depósito corresponde a cerca do dobro do que tem sido angariado em plataforma de crowdfunding. E eu penso que isso é importante que as pessoas percebam, porque as pessoas valorizam o facto de poderem pedir recibos, acho eu. E também a plataforma de crowdfunding, como toda a gente sabe, implica uma comissão que fica para a plataforma. Não, alguma parte fica para a plataforma, outra parte fica para o PayPal, enfim, são mais umas comissões e, portanto, o dinheiro que a pessoa doa não nos chega nem isso. Enquanto que o valor que é depositado em conta bancária, sim, chega. Com isto, não estou a desvalorizar o crowdfunding, vão lá também doar, mas é que doem. E aquilo que eu disse foi, não interessa se é é assim, vamos imaginar que há 500 pessoas que doam €1, só 500 euros. Portanto, eu não posso, eu não tenho. Não precisa de ser 100, não precisa de ser 5, basta 1. E, portanto, nós ultimamente temos pessoas a doar €1, a doar 5 euros. Muitos, poucos, tudo ajuda. Muito. E podem ter a certeza que fazem falta e que ajudam. E fazem muita diferença. Porque às vezes é mesmo isso. Às vezes eu acho que as pessoas pensam que vão ter que doar imenso ou têm salários baixos, porque isso é uma realidade mundial, não é? Mas a verdadeira questão é, se de norte a sul do país
todas as pessoas, e eu digo só assim, todas as pessoas de todas as associações dessem 1 euro, não é? E de norte a sul do país, em termos de associações, coletivos, grupos de LGBT, se todos dessem 1 euro, já ia fazer muita diferença. Sim, não, eu já nem estou a falar do resto da população portuguesa. Eu estou a falar da população LGBT. Se todas as pessoas LGBT de Portugal dessem 1 euro, iria fazer muita diferença. Porque nós não somos só 500. É incrível. Eu penso que às vezes as pessoas não têm essa ideia. Quando se pede, a pessoa fica sempre um bocadinho retraída. Estou numa situação complicada. Claro que há muita gente em situação complicada que pode, felizmente, aceder ao nosso apoio porque outras pessoas fizeram isso. E, portanto, a pessoa não tem que pensar, eu tenho que doar muito. Não. É qualquer coisa. Mas que sejam muitos. E nós ainda pensámos, porque havia pessoas que foram apoiadas e que estavam disponíveis para dar um testemunho, a apelar porque, claro que tivemos, por exemplo, eu vou-vos dar aqui um exemplo, houve pessoas que nos ajudaram muito e também tiveram um recibo de donativo, dedutível, e não nos deram dinheiro. Nós temos, por exemplo, uma ótica que, de repente, houve várias pessoas a precisar de óculos. Houve várias pessoas que não tinham óculos e não tinham dinheiro para comprar óculos. E precisavam de óculos porque estavam à procura estavam a trabalhar na internet, estavam à procura de trabalho. E nós conseguimos que... e essas pessoas apareceram todas ao mesmo tempo, foi incrível. Foram 5 pessoas numa semana. E os óculos, depois, claro, pediam-nos a nós ajuda financeira, mas para algumas pessoas, por exemplo, com uma idade um bocadinho mais, assim, da minha idade, precisam de alguns recibos, já é um valor muito elevado. E nós conseguimos que que uma pessoa fizesse as consultas gratuitamente e que cedesse os óculos gratuitamente. Mas depois de aumentar o número e o valor, então nós vamos passar a essa empresa um recibo donativo. E, portanto, no fundo, a brincar, essa empresa colaborou com 1000 e tal euros. Sim, para quem não usa óculos, se calhar não sabe, mas para quem precisa deles, sabe perfeitamente quanto é que custa. E as pessoas estão satisfeitas. E, portanto, há muitas formas de ajudar. Eu penso, eu estava aqui a ver alguém a pedir NIBs aqui apesar de eu estar a ler isto assim na vertical. De lado. Sim. Eu já vos vou dar isso. Há uma questão que eu acho, como as pessoas, desculpem, as pessoas que estavam a ser apoiadas estavam disponíveis para dar testemunho. E eu, inclusivamente, ponderei essa hipótese. E depois houve várias pessoas da rede de apoio que acharam que não, porque mesmo que as pessoas manifestassem o interesse de uma forma autónoma, como é óbvio, poderia sempre ficar a ideia de que o estavam a fazer para compensar, porque sentiam um bocadinho na obrigação de dar uma contrapartida. E então o que nós decidimos foi, não pedimos. Vamos nós fazer vídeos. E basicamente aquilo que nós fizemos esta semana, algumas das pessoas que estão na rede de apoio, foi olhos nos olhos e dirigirem-se às pessoas que estão do outro lado e dizer, olhem, isto é importante. Há muitas pessoas a passar necessidade. E eu penso que, possivelmente quem viu o vídeo vai-me ouvir repetir isto, que não ajuda a este retrato a forma como a imprensa e a comunicação social, em geral, tem tratado a questão da pandemia. Os telejornais abrem com aumentou ou diminuiu o número de infectados, aumentou ou diminuiu o número de internados. E se aumentou, meu Deus, o que é que vamos fazer? Vamos confinar, vamos voltar para casa. Mas eu acho que ninguém ou pouca gente tem a noção do que é que isso provocou nas pessoas. Da quantidade de pessoas que perdeu a casa, perdeu a capacidade de se alimentar. De às vezes não poder ir sequer trabalhar porque não tem dinheiro para os transportes públicos. Portanto, esse retrato não está feito. E eu penso que às vezes alguma inércia que as pessoas têm em doar para isto, em perceber porque é que nós estamos a pedir dinheiro, é porque as pessoas... os problemas reais. Sim. Eu acho que tem-se falado muito do privilégio. Eu acho que a palavra, talvez, a palavra deste ano é o privilégio. O privilégio de ser branco, o privilégio de ser cis, o privilégio de ser homem, o privilégio de ter um emprego, enfim, o privilégio de viver num país, numa democracia. E eu acho que nós temos que talvez fosse a palavra que eu escolhesse para este ano, porque na pandemia isso notou-se muito, a diferença. E é engraçado que as pessoas com quem eu falei
que mais referiram o privilégio foram pessoas que, à partida, mais tinham sofrido na pele a discriminação. E eu dou-vos um exemplo. O Ari, do Stigais, falou sobre privilégio. A Natasha, que é uma realizadora negra, brasileira, que participou nas curtas quando nós fizemos a comemoração da marcha online, disse que, apesar de tudo, apesar de ser racializada, vivia numa zona melhor da cidade e, portanto, era privilegiada. E a Alexa, do Clube SAF, quando esteve no programa, também disse que, apesar de tudo, era uma privilegiada. E, portanto, quando as pessoas que já sofrem na pele discriminação, muitas vezes discriminações interseccionais, são camadas e camadas e camadas de discriminação, reconhecem que têm privilégio, quer dizer, acho que nós todos temos de dizer, sim, eu sou privilegiado. E é esse privilégio que não nos permite perceber o que é que uma pessoa que está sem saber o que é que vai comer logo à noite sente. Ou o que é que uma pessoa a quem lhe dizem a partir da manhã não podes dormir aqui. As pessoas estão preocupadas se ficam infectadas ou não com Covid, se têm que ter os filhos em casa, se estão em teletrabalho ou não. Porque à partida têm coisas garantidas, alimentação, alojamento, o trabalho, ou algo que garanta estas coisas. Mas há quem não tenha. Eu acho que ainda há uma coisa bastante importante, eu vou ter que tocar neste assunto porque é uma realidade que nem toda a gente tem noção e eu não sei como é que se passa nas outras cidades, mas aquilo que se passa em Viseu é nada mais, nada menos do que vergonhoso no meu ponto de vista, que acho que é a grande falta de respeito que as pessoas têm pelas pessoas que tiveram que tiveram que continuar a trabalhar, porque felizmente não perderam os seus trabalhos, mas tiveram que continuar a trabalhar sujeitas a ficarem contaminadas, porque a realidade é mesmo esta, não é? Porque nós sabemos que as máscaras protegem, mas não protegem 100%, portanto tudo é possível, e a falta de respeito que as pessoas têm pelo trabalho das pessoas, quando ainda, porque isto é uma realidade, que eu assisto todos os dias, as pessoas entram nos estabelecimentos sem máscaras e ainda são mal educadas, porque são obrigadas e aconselhadas, educadamente, a colocar as máscaras, a desinfetar as mãos. Eu acho que para todas as pessoas que neste momento estejam a passar por dificuldades e que ficaram sem as suas casas, sem os seus trabalhos, que foram postos fora de casa, nomeadamente muitas pessoas da população LGBT, porque as pessoas, infelizmente, nesta sociedade democrática hoje em dia ainda são LGBT-fóbicas, eu acho que, para mim, Hélder, a palavra é desrespeito, porque acho que é isso que se passa hoje em dia. Aqui em Viseu, não tenho qualquer dúvida, no resto do país não sei. A falar em privilégio, porque é uma questão de as pessoas terem a opção ou não de poderem colocar a máscara. Há pessoas que se calhar nem têm dinheiro para comprar a máscara e outras coisas que calhar ainda mais essenciais do que comprar a máscara. Não é? Quer dizer, isto é uma realidade. Nós durante mês e meio, 2 meses, tivemos a fazer donativos de viseiras às associações que nos pediram, basicamente norte a sul do país, e há algumas contactámos a perguntar, inclusive se precisavam, e ainda hoje o fazemos. Porque existem pessoas que não têm, porque se as pessoas ficaram-se em casa também não têm dinheiro para comprar máscaras, não é? Claro. Há uma inversão completa, de valores. Primeiro, há esse desrespeito. Ainda ontem, no Queer à noite, no Queer Lisboa, no Festival de Cinema, eu estava com um amigo que vive em Madrid, mas o filho vive com a mãe em França e ele esteve em França. E diz que na zona de Bordeaux não há ninguém a usar máscara, os empregados estão nas esplanadas sem máscara, só põem a máscara quando entram dentro, e portanto não se percebe. E depois as pessoas admiram-se dos níveis. Eu já não falo daquelas pessoas negacionistas que andam a dizer que a máscara é uma falta de liberdade, enfim, como o cinto de segurança. O cinto de segurança também é uma falta de liberdade, não é? Sim, e o falar ao telemóvel enquanto conduz. Com o cinema também é uma falta de liberdade, enfim. Mas a gente tem que, a nossa liberdade tem que ser ponderada. Agora, o que me fez muita confusão, e isso, há uma palavra que eu detesto, que é a tolerância. Quando as pessoas dizem, já temos de ser tolerantes. Eu detesto a palavra tolerância, acho que nos põe, quem é tolerante coloca sempre num nível acima, não é? Tem sempre acima. É, não é? Eu tolero, não é porque eu posso, não é? Estou acima, então... Sim, mas nós toleramos o arroz insosso. Mais do que isso, não. Isso, mas tolerar pessoas é uma coisa que... Ou tolerar... Não. As pessoas aceitam. E falta muita empatia, não é? A empatia, que é a capacidade de pôr nos sapatos do outro, no lugar do outro,
e tentar perceber o que é que aquela pessoa sente. Se eu estivesse naquela situação, o que é que eu sentia? Pronto, essa falta-nos um bocadinho. E eu costumo imenso, a propósito das máscaras, quando começou a aumentar, quando os números começaram a aumentar nas zonas envolventes de Lisboa, as pessoas apontavam o dedo a essas pessoas como se essas pessoas fossem irresponsáveis. Só que esqueceram de olhar para o mapa geográfico dessas pessoas. Essas pessoas foram aquelas que, para as outras estarem em casa, fechadinhas e protegidas, iam trabalhar todos os dias porque havia sítios para limpar e continuavam a limpar, continuavam a ir para as obras, continuavam a ir para supermercados, para centros de distribuição e foram aí que apareceram os primeiros. Essas pessoas não se puderam dar ao luxo de ficar em casa. Não é? Porque não tinham, o teletrabalho é impossível. Não é? E, portanto, se nós até conseguimos ter um confinamento confortável, porque só na primeira semana, para aí é que houve alguma tentativa de assambarcamento, aliás, papel higiênico, ainda estou por perceber aquela mania. Mas houve algum assambarcamento, mas depois as pessoas perceberam que não ia faltar nada. Mas não ia faltar porque alguém estava a repor. Não é? Evidentemente. Portanto, esta questão, alguém ia limpar os transportes públicos. Isso claro. Se a gente olhar para um autocarro, onde as pessoas não respeitam, não é? Meu Deus, não se respeita a distância. Eu não gosto nada de distanciamento social, distanciamento físico. Porque distanciamento social acho que potencia. A distância de segurança. A distância de segurança, em comboios de madrugada ou em autocarros de madrugada, se nós olharmos lá para dentro, a cor é uma cor escura. A maior parte daquelas pessoas são pessoas racializadas. E, portanto, as pessoas quando dizem porque Portugal não é um país racista, que coisa! Eu agora sou culpado por ser branco. Eu tenho alguma culpa de ser branco? Não, a pessoa não tem culpa de ser branca. Agora, tem que ter noção que por ser branco tem vantagens e não sofre na pele o que... Está lá de um ponto de vista de privilégio. Sim, privilégio. E não se apercebe. Tão simples quanto isto. Não, mas acho que sim. Acho que é as pessoas tentarem perceber que, de facto, o país não parou. Infelizmente, houve muita gente que teve que parar as suas empresas e as suas lojas e houve muita gente desempregada e nós ainda vamos ver isso mais, porque quem julga ou quem julgava que a pandemia ia de férias de verão e não voltava, engane-se, porque se calhar no próximo verão ainda estamos nisto, não é? E o trabalho, de facto, de quem ajuda, quem está a precisar nesta altura, ainda não parou por aqui. E infelizmente ainda vai ser preciso muito mais e por isso é que não se esqueçam, até amanhã à meia-noite podem doar. Sim, nós também temos as nossas redes sociais, também temos partilhado, portanto se quiserem também passar por lá também podem ficar a saber. Mais pormenores, entrem em contacto com as universidades ou com a MOL. Queria perguntar, se calhar, mais para quase fechar a nossa horinha. Sim. Porque já estamos a chegar ao final. Eu queria... Sim. Deixem-me só... Os números... Deixem-me só fazer um alerta para quem não esteja a ver e não esteja habituado a estas questões. Se isto tudo cair, nós vamos voltar, porque o Instagram tem um prazo limitado de uma hora. E então depois quase acabar. Retomaremos. Sim, mas qualquer coisa nós retomamos. É só para as pessoas estarem alerta que isso pode acontecer. É rápido. Era deixar aqui os números. O MBWay é o 967892924, 967892924 e o IBAN é PT50 0036 0063 9910 0084 38181. Pronto, depois vejam isto devagarinho e doem. Sim, sim. E nós vamos deixar também. Eu vou mandar aqui um recado e possivelmente há pessoas que vão ficar zangadas comigo, mas paciência. Eu vejo habitualmente uma adesão enorme às marchas. Especialmente a Marcha de Lisboa e a Marcha do Porto agora, com uma dimensão de milhares e milhares de pessoas na rua, e as pessoas vão comprar purpurinas para pôr na cara, e bandeiras, e fazem cartazes. E assim, se vocês tivessem a noção de quantas pessoas já aderam, era vergonhoso para a comunidade LGBTQI+. Vergonhoso. Aliás, basta ir à plataforma do Chuff e ver quantas doações é que lá estão. Quando a gente fala que o ano passado tiveram 50 mil pessoas na marcha, e nós possivelmente não chegamos a 100 pessoas que doaram, e mesmo assim, na primeira, enfim, até esta começar, nós ainda não fizemos as contas desta, mas na primeira
até esta começar, tínhamos angariado cerca de 900 e tal euros. Com muito poucas pessoas. Portanto, imagina o que era 50 mil pessoas a dar €1 cada uma. Todas as pessoas que estiveram no ano passado na rua vão num instantinho agora ao telemóvel e ponham €1 no MBWay. E a rede depois ficava com 50 mil euros. E, portanto, nós dissemos, a iniciativa chama-se Continuamos a Marchar, porque as pessoas têm que perceber que as marchas são muito importantes, seja pela visibilidade que se dão às várias realidades que compõem esta comunidade, seja para algumas pessoas ser a única oportunidade de estarem com alguém com quem se identificam, e essa identificação é muito importante para nós percebermos, eu não sou normal, eu sou uma pessoa, há mais como eu, há mais pessoas a identificarem-se. E, claro, para reivindicar direitos, para ser política. Ora, esta reivindicação de direitos, no fundo é o que nós estamos a fazer. Nós estamos a continuar a marchar porque às pessoas a quem os direitos estão a faltar, nós queremos ajudar. E, portanto, é importante que as pessoas ponham esta coisa na consciência e pensem que, possivelmente, já que eu não fui à marcha este ano, €1 ou €2 eu posso dispensar para ajudar as pessoas. Sim, e se dermos o exemplo, nós por acaso, felizmente, tivemos a possibilidade não de ir à marcha de Lisboa, nem a do Porto, porque estivemos a trabalhar na altura, o ano passado, mas tivemos a oportunidade de ir a várias marchas pelo país. Portanto, as pessoas pensem assim, se este ano estão em casa e não gastaram combustível, não gastaram na vida, porque a gente sabe que as pessoas têm que beber água, não é? Pronto. De maneira que se as pessoas pensarem, pronto, então este ano até tiveram uma poupança porque não foram a 5 marchas pelo país fora. Então pensam naquilo que iam gastar nessas marchas. Então nem que dividam por 2 ou 3 e doem algum dinheiro daquilo que iam gastar efetivamente, porque iam comprar uma bandeira, um pin, uma pulseira, uma coisa qualquer. Não é? Portanto, se as pessoas pensarem, eu já que não consegui fazer isso, então vou fazer de outra forma. Porque, vá lá, não sejamos egoístas. Não é? Se calhar amanhã pode ser que um de nós precise. As pessoas sei que têm uma coisa limitada na cabeça relativamente a essa questão, mas o privilégio pode acabar. E se calhar um dia destes podem ser vocês do outro lado a precisar desta ajuda. Portanto, é só €1. Não é? Sim, e já aconteceu. Já aconteceu. Uma pessoa, por exemplo, que eu acho que ninguém pensaria que precisava de apoio e veio a precisar de apoio. Portanto, a gente não sabe como é que é o dia da manhã. Helder, existe algum plano para o futuro? Isto é, muitas destas necessidades não irão, se calhar, findar-se quando acabar a pandemia, quando houver uma vacina. O que é que esta rede de apoio já pensou em ficar por mais algum tempo? De que forma? Eu agora só posso falar a nível pessoal. Não é? Portanto, e aquilo que eu disser não compromete de qualquer forma a Comissão Organizadora da MOL, nem nenhum dos coletivos que fazem parte da Comissão Organizadora. Mas é óbvio que já houve esse tipo de conversa. Primeiro, porque nós temos a noção de que isto não foi uma coisa para a marcha de 2020, isto é uma coisa que está a continuar, não é? Não sabemos quando é que acabará. Mas também já tivemos essa noção, é que faltava isto. E o que é engraçado é que eu acho que neste momento até as próprias entidades oficiais, a nível da Câmara, a nível da Segurança Social, da Santa Casa, estão a perceber que nós somos interlocutores válidos. Aliás, houve uma proposta do Bloco de Esquerda, inclusivamente, para que os coletivos não formais e este tipo de movimentos possam ter alguma sustentação e algum apoio. Porque, no fundo, estão no campo, estão próximos das pessoas e podem ajudar de outra forma. E, portanto, para de alguma forma, ninguém quer ganhar dinheiro com isto. Mas, para de alguma forma, poder garantir um mínimo de sustentabilidade a este tipo de ações para as pessoas continuarem a dar esta resposta. E, se vocês me perguntam a mim, sim, eu tenho vontade de continuar com esta rede e de continuar a marchar, independentemente das marchas, e eu espero que em pouco tempo nós possamos voltar à rua e possamos voltar a celebrar o que já conquistámos e a lutar e a gritar por aquilo que ainda falta, mas ao mesmo tempo ter esta rede de apoio a acompanhar as pessoas. Essa é a minha vontade. E quem sabe alargá-la, se calhar, pelo Sim. país. Nós houve uma altura em que houve alguma colaboração ou alguns contactos com a Marcha do Porto, porque nós estávamos a apoiar pessoas, de facto, já em vários sítios,
E eu penso que a nível da organização da Rede Nacional de Marchas isso poderá ser também equacionado. Eu penso sempre, lá está, a marcha não é um dia no ano. Os direitos não se podem assegurar apenas naquele dia. Aquele dia é um dia muito importante de comemoração e de reivindicação. Mas todos os dias, há gente a precisar do nosso apoio. E o apoio por pares é muito importante. As pessoas falarem com alguém que não é, e isto não tem nada a ver com as pessoas que são assistentes. Helder, só por tarde, porque entretanto vamos ficar sem tempo de antena, já voltamos, está bem? Ok, 5 segundinhos. Só um bocadinho que já Até voltamos. já. Aquilo que eu ia dizer, a equipa, as pessoas que eu convidei para a direção, nós fizemos um plano para concorrer e um plano trianual e tudo isso, mas claro que com a pandemia não podemos desenvolver uma série de coisas. E também, como estamos muito dedicados à rede, porque há várias pessoas que estão na rede, e nós também estamos, é o OPS que está a fazer a gestão financeira da rede, não nos tem permitido avançar nas outras áreas. Apesar de nós estarmos, no fundo, a fazer coisas a que nos tínhamos proposto, porque o apoio que a OPS queria fazer a pessoas trans, a pessoas migrantes, isto está a ser feito. Há uma parte que a OPS quer desenvolver, que é a parte de pessoas séniores, LGBT séniores, que é uma área muitas vezes mais esquecida. A gente esquece que muitas pessoas que viveram no armário não contaram à família e, portanto, depois, a partir de uma certa idade, quando ficam mais dependentes, também não sentem à vontade para o fazer. E muitas vezes voltam para o armário, voltam-se a esconder. Há lares que não aceitam casais homossexuais, ou portanto as pessoas têm que fingir que não são novamente homossexuais, e portanto há necessidade de apoiar essas pessoas, porque a solidão é muito grande. Nós hoje em dia, felizmente, apesar de tudo que falta, e apesar de nós estarmos, mais uma vez, sermos privilegiados relativamente a outros países, nós sabemos que ainda não é fácil, às vezes, assumir uma família por causa de questões laborais, por aí fora. Ora, quem hoje é sénior, e portanto viveu a maior parte da sua vida numa altura em que ainda era mais difícil ser LGBT e assumir como LGBT, muitas vezes não criou redes, não é? Não tem filhos, os sobrinhos não sabem, e, portanto, estão sozinhos, são pessoas que são muito sozinhas. E seja, se os séniores em geral são pessoas que nós tendemos a descartar por vezes, os séniores LGBT, lá está, por uma questão interseccional também têm esse agravamento. Pois é, eu continuo aqui. As pessoas esquecem-se que vão todas envelhecer. Não, e que nós podemos aproveitar isso. Quer dizer, quem contacta com pessoas mais velhas, e eu tenho a sorte de ter muitos amigos que são bastante mais velhos, a riqueza dos diálogos, das histórias de vida, dos exemplos, são coisas que nós não devíamos perder. E nós temos outro tipo de civilizações, civilizações orientais, asiáticas, que dão muito valor à terceira idade. Eu detesto a palavra terceira idade, mas enfim, às pessoas com mais idade, exatamente porque tiveram uma vida mais longa e aprenderam mais. E nós aqui temos uma tendência a descartar. Já não diz coisa com coisa, é um chata, não sei o quê. E eu acho que devíamos valorizar isso também. Sim, era bastante importante. Infelizmente, é uma questão transversal e não envolve só identidade de género ou orientação sexual. Por fim, gostávamos de perguntar o que é que ainda falta fazer? O que é que ainda falta fazer em termos de ativismo, de questões LGBT, de leis? É uma pergunta que nós vamos fazer em geral. Sim, é a nossa pergunta, muito a nossa pergunta da praxe é o que é que ainda falta fazer em Portugal em matérias LGBT? Bom, falta fazer muito. Primeiro, falta lá está, a tal consciência do privilégio, que penso que neste momento é importante que as pessoas tenham, mesmo as pessoas na comunidade. A conversa dos gays discretos, do não façam marchas que me atrapalham a vida, quando só podem dizer que são gays discretos. Eu tenho tido muitas discussões nas redes
apesar de tentar não entrar muito nas redes, porque as redes, as pessoas atrás de um teclado dizem o que querem e o que não querem e às vezes dizem... Exato. Mas, enfim, quando me dizem, eu e o meu marido, sim, porque eu sou assumido e estou casado, mas as marchas aqui vêm dar mau nome aos gays. Quer dizer, só estás casado porque houve marchas, não é? Porque houve gente que... E normalmente quem deu... isto traz-nos a questão da passibilidade. As pessoas têm que começar a aceitar aquilo que é diferente. As pessoas não podem aceitar só os homossexuais que não dão nas vistas. Que não são... não podem aceitar homossexuais que, de acordo com a sociedade, apresentam aquilo que é uma imagem masculina. Não podem aceitar apenas as lésbicas que, de acordo com a sociedade, apresentam uma imagem mais feminina. Não podem aceitar as pessoas trans só quando elas são passáveis. Só quando uma mulher trans não se percebe que já foi um homem, não é? Porque nunca foi, não é? Aquela pessoa sempre foi uma mulher, mas era lida como homem. Assim como... E, portanto, nós temos que nos deixar um bocadinho disso, não é? Dessa imagem heteronormativa e de perceber que todas as pessoas têm um lugar. Nós estamos a ser muito atacados com estas novas ideias, não são novas, mas enfim, mas que agora as pessoas se sentiram à vontade para pôr as garras de fora. Estas ideias da ideologia de género. É preciso desconstruir o que é a ideologia de género. A ideologia de género não é aquilo por que nós lutamos. A ideologia de género é aquilo que aquele professor da Faculdade de Direito, por exemplo, descrevia nos seus mestrados, não é? Que é, as mulheres não podem ser feministas, as mulheres não podem ter prazer sexual, as mulheres não podem usar isto, as mulheres não podem... As mulheres têm que estar no fogão. Isto é que é a ideologia de género. A ideologia de género é aquilo que estava pré-determinado para os papéis do homem e da mulher. E é isso que está errado. E, aliás, eu admiro muito ver tantas mulheres, às vezes, a virem defender isso. E não perceberem que elas próprias são alvo. E, portanto, falta fazer ainda muita coisa a esse nível. É ótimo nós termos leis, porque nós sabemos que, muitas vezes, as leis permitem que as pessoas tenham outro tipo de comportamento. Afinal é legal, eu não posso fazer nada contra. Mas temos que ter muito cuidado com o que está a passar, com a extrema-direita, com os movimentos os ataques, sim. Que ameaçam, que são extremamente violentos e que querem pôr em causa os direitos. Aliás, eu acho que talvez o que mais se tenha de fazer é consciencializar que nada é definitivo, nada é adquirido. Quem se senta em casa a achar eu agora já me posso casar e, portanto, tenho todos os meus direitos, cuidado, não tem. Primeiro, continua a haver pessoas que não têm. E mesmo as pessoas que os têm podem vir a perdê-los. Portanto, temos que ter muito atenção relativamente a isso. Depois, eu comecei a falar das pessoas trans no início do programa e acabaria a falar das pessoas intersexo, porque eu penso que são pessoas que ainda têm muito pouca visibilidade. E, mais uma vez, é preciso visibilidade para as pessoas perceberem aquela realidade. Não sei, já falei muito. Não, Hélder, por acaso houve uma questão que me foi colocada quando nós começámos a trabalhar aqui em Viseu, por assim dizer, e depois quando começámos com este projeto do Já Falavas, das conversas com ativistas, que não foi logo no mesmo ano, foi no ano a seguir, e que me perguntaram, mas ainda é preciso falar sobre isso? Sim, exatamente. Então, preciso. E de facto eu acho que existe uma grande percentagem, não é que eu tenha feito alguma estatística sobre isto, mas acho, é a minha opinião, que existe uma grande percentagem de pessoas neste país que de facto, em primeiro lugar, não sabe o que é LGBTQIA+, por exemplo. Depois que não sabe de facto quais são as dificuldades que cada uma das letras, por assim dizer, passa neste país para existir, não é? Para ser conotado como tal, como pessoa, como ser, para ser respeitado. Não é? E eu acho que, sim, eu acho que cada vez mais é preciso falar, porque lá está, se até há algum tempo atrás, a maior parte das vezes, se calhar só se falava sobre o gay, felizmente nós começamos a falar sobre cada vez mais letras
do LGBTQIA+. Acho que o Helder caiu, Acho que literalmente. Pronto. Mas vamos ver se o Helder, entretanto, volta aqui, se não. Mas sim, de uma forma ou de outra, nós consideramos, e por isso é que continuamos a fazer este trabalho, porque consideramos bastante importante que se fale sobre cada uma das letras e se explique. cada vez mais e aprofundar as questões. Sim. Olha, já apareceu. Ai, isso. Pronto. Já não está congelado. Já não está congelado. Helder, eu só estava a dizer que cada vez Sim. mais, e sobretudo, de facto, quando nós poderemos ter, eu espero que não, mas não sou assim tão bem quanto isso, nós poderemos ter a nossa democracia ameaçada. É aquilo que se vê todos os dias pela Europa fora, e Portugal não é uma exceção, ao contrário daquilo que se calhar muita gente pensa. A nossa democracia está há algum tempo a ser ameaçada, portanto não fechem os olhos e não façam de contas, porque nenhum de nós é pessoa de segunda ou terceira. Fazemos todos parte deste país, independentemente de termos cá nascido ou não, e isso não faz diferença nenhuma. Somos pessoas, ponto, independentemente da orientação sexual, identidade de género ou características sexuais. Portanto, é uma coisa que as pessoas que estão sentadas em casa e acham que as marchas são só para ir desfilar com bandeiras e beber copos e confraternizar, é também, e faz parte, porque há muita gente que só nesse dia que consegue confraternizar, mas as marchas são todos os dias do ano, porque cada dia que passa nós temos menos dias do ano de liberdade, não se esqueçam. Há uma, a propósito de uma coisa que tu disseste, da sopa de letras, que como as pessoas costumam criticar, do LGBTQI a mais, nós tentamos, para lá do arco-íris, ir falando das várias letras. E as pessoas dizem assim, mas é dentro da própria comunidade, é que a gente às vezes pensa que são, não, dentro da própria comunidade, mas para quê? Não somos todos gays. Não somos todos. Não. Não somos todos queer. Há quem quiser dizer que é queer, mas é preciso. Eu acho que as pessoas têm esta. A gente não quer rotular. Isto não é uma questão de rotular, não. É uma questão de dar visibilidade às várias realidades existentes para que elas primeiro sejam reconhecidas e depois poderem ser esquecidas, mas têm que ser reconhecidas primeiro. Eu costumo ir muitas vezes em empresas falar sobre direitos LGBT, e uma das coisas que eu digo, começo novamente por dizer assim, olha, que eu não venho cá a falar sobre o direito à diferença. Eu venho cá falar sobre o direito à indiferença. Porque aquilo que eu mais quero é poder ir na rua, de mão dada, com o meu namorado, com a minha namorada, e que ninguém olhe, que seja a coisa mais natural desta vida. Eu quero ser indiferente nesse sentido. Mas por isso as pessoas têm de se habituar. E, portanto, as letras existem porque alguém achou que aquilo que sentia, a forma de vida, aquilo que a forma como sentia realizada, não estava inscrita ainda em nenhuma das outras letras. Ok, e resolveu identificar-se. E nós temos que respeitar essa identidade e temos que a reconhecer. Temos que lhe dar visibilidade. Depois sim, depois podemos esquecer as letras. Mas quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer assim, então porquê que há homens e mulheres? Bom, porque há realidades diferentes. E porque as mulheres, infelizmente, depois de 100 e tal anos a lutarem por direitos, ainda continuam a lutar por direitos. Ainda continuam a haver coisas completamente disparatadas, não é? Nós tivemos aquela cena, agora há 2 ou 3 dias, já não sei, do vídeo daquele sexo a 3 no comboio. Quer dizer, era sexo a 3. Mas não parece. Parece que o sexo era com uma mulher e... Sozinha. Então, é múltipla personalidade. Portanto, quer dizer, lá está, quando ainda diz, porque a sexualidade das mulheres é diferente, as mulheres têm que ter uma relação emocional. É só para desvalorizar a sexualidade feminina, para a arrumar a um canto, não é? E, portanto, este tipo de ideias ainda continua cá e tem que continuar a ser debatido. Eu estou a dar o exemplo das mulheres para tentar ser um bocadinho mais abrangente e não falar só de realidades da comunidade LGBTQI+. Mas, de facto, essa luta tem que ser diária. E tem que ser diária ainda, agora, não só para reconhecer e para conquistar direitos, mas para não os perdermos. É assim, eu gosto muito da Polónia. É um país onde tenho muitos amigos e que gosto muito. Ver a Polónia com zonas livres de LGBTQI+, é uma coisa absolutamente irracional. Não só por ser a Polónia, um país que esteve sempre sob
a ocupação de países estrangeiros, que sofreu como sofreu durante o nazismo, por ser um país que é católico e deveria ter valores cristãos, e que aquilo é tudo menos cristão, e depois por estar na União Europeia. E, portanto, quando a Polónia, a República Checa, a Hungria têm medidas que vão absolutamente contra os direitos humanos, não ver a União Europeia, que foi formada com base no humanismo, em valores humanistas, não tomar posições duras e ligar mais ao dinheiro e à realpolitik do que aos direitos humanos, é uma coisa que a mim me aflige. Porque, enfim, apesar de tudo, nós sempre tivemos, talvez um bocadinho eurocêntricos, não é? Também a pensar no nosso privilégio, de que tínhamos algum monopólio dos direitos humanos e que podíamos levar esses direitos humanos aos outros. E neste momento estamos a dar um péssimo exemplo nesse sentido. Sim, neste precisamente nós não temos uma União Europeia, temos uma desunião da Europa, basicamente. E temos uma grande responsabilidade pela quantidade de milhares de pessoas, não só LGBT na Polónia, que vão falecer. Isto vai ser uma realidade ainda mais dura. Agora é só um bocadinho da ponta do iceberg e temos milhares de refugiados a morrer e a União Europeia continua a fechar os olhos, infelizmente. Assim, bem, a gente não está a falar da Chechênia, não é? Onde não há homossexualidade, não é? Porque são mortos e são postos em campos de concentração. Há campos de concentração na Europa hoje em dia. Quer dizer, e depois dizem, mas não há nada para lutar, já está tudo feito, já conseguimos tudo, lutar para quê? Voltamos à questão. Privilégio. São pessoas que não têm que questionar ou que não veem questionados os seus direitos básicos e não percebem que há pessoas que não têm este respeito, esta coisa básica de serem respeitados por aquilo que são. No dia em que tiverem alguém a bater-lhes à porta, eu vou dar só este exemplo que acontece em alguns países. No dia em que tiverem alguém a bater-lhes à porta e que seja alguma força policial identificada ou não identificada, porque simplesmente essa pessoa passou pelo Grindr e eles descobriram que era LGBT através do Grindr, isto é um exemplo de uma realidade que está a acontecer. Portanto, no dia em que essa pessoa tiver alguém à porta que o ponha dentro de uma carrinha, então se calhar vai pensar duas vezes nos direitos conquistados. E naquele sofá que estava ali também o ano inteiro, sem dar importância àquilo que se calhar estava a acontecer pelo resto do mundo fora e no seu próprio país, ainda na sua própria cidade. Não é? Porque infelizmente é uma realidade. Muito complicado. Mas às vezes é assim, quando nos batem à porta é que a gente percebe. Sim, sim. O que é pena... lembram de Santa Bárbara quando troveja, não é? Esperemos que as coisas, pelo menos se não evoluírem negativamente, pelo menos se mantenham. Sim. Helder, não sei se... Queria acrescentar mais alguma coisa? Se gostava de acrescentar alguma coisa que não falámos. Quero-vos agradecer imenso o convite, a conversa tão simpática e a possibilidade de falarmos sobre estes temas, porque é sempre importante continuar a falar. E também doar também a marchar. Exatamente. Para apoiar quem nós já fizemos a divulgação do vosso trabalho, mas vamos fazer, mesmo quando colocarmos, porque este vídeo está a passar no Instagram, mas nós vamos colocar no Facebook, na nossa página do Facebook, e vamos acrescentar depois nos comentários ou na descrição os contactos, o MBWay, o IBAN, para que as pessoas não tenham qualquer desculpa para não fazer uma doação. Okay? Não vai faltar informação, portanto, doem. Está bem? Helder, da nossa parte, muito obrigada pelo a gente se encontra ou em Viseu ou em Lisboa pessoalmente para um café, mas o que precisarem de mim pessoalmente, da Opus ou, acredito, da Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa, estejam à vontade. Obrigada, Helder. Obrigada e obrigada a todos por terem estado a ver e todos aqueles que vão ver. Obrigada a todas as pessoas. Obrigada, tá? Bom sábado. Bom sábado.